Não esqueça de dar o seu like, apertar o sininho e te inscrever no nosso canal. Exatamente, aqui no canal do Professor Roberto. E no Jogo Rápido de hoje, a pauta é segurança pública. E daí, vocês viram aí? Lapada nele! Exatamente! O Breno Altman, o jornalista Breno Altman, no último debate, no podcast Três Irmãos aí, vai um abraço aí pro Rodrigão e pro Robertinho, meu xará, aí do podcast Três Irmãos, levaram para um debate, né, Breno, e do outro lado, o deputado troglodita Paulo Bilinski, exatamente essa criatura abominável do bolsonarismo mais retardado que existe na face da terra. É o mesmo que usou a tribuna do Congresso para fazer uma homenagem ao seu bisavô, que foi soldado das SS nazistas massacrando o povo da Ucrânia. Exatamente! Esse mesmo filhote de nazista! Essas vestes são uma homenagem às minhas origens, ao meu avô, Bogdan Bilinski, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. Após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. Nesse vídeo, as pessoas apontaram: gente, quem lutou contra os comunistas na Segunda Guerra Mundial foram os nazistas. Por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque o seu bisavôzinho ou o seu avô, o seu bisavôzinho era soldado das SS nazista lá na Ucrânia, onde fazia a repressão direta ao povo ucraniano que estava sob domínio do nazifascismo de Hitler. Exatamente! Perguntaram: pô, Bilinski, teu avô era da SS? SS se referindo à Waffen-SS, que era o braço armado do Partido Nazista. Fiz a pergunta porque a maioria dos ucranianos que lutaram contra os comunistas eram da SS. E ele respondeu: sim, Galícia. Exatamente! Massacrou os judeus lá da Ucrânia, além de perseguir a resistência ucraniana contra a invasão nazista de Adolf Hitler. Ou seja, ajudou Adolf Hitler, ajudou o exército nazista e depois se pirulitou pro Brasil. Galícia, uma pesquisa rápida, vai te dizer que é a 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS. Então, ele literalmente confirmou. O avô dele lutou do lado dos nazistas. Ele foi atrás de um historiador para tirar essa história limpa. Vamos lá, o historiador e sociólogo Michel German, assessor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, repudiou a fala de Bilinski, daí as aspas, o que o historiador falou. Quando você se orgulha de seu avô ter lutado contra a invasão russa-soviética durante a Segunda Guerra Mundial, você coloca como elemento de contraponto nazismo. Ou seja, se a ideia é lutar contra a invasão russa, a outra invasão possível é a mais palatável. Você está se orgulhando, deputado Bilinski, de seu avô ter lutado ao lado dos nazistas. É um historiador falando, não sou eu. German ainda chama atenção para a participação dos soldados ucranianos da Waffen-SS no Holocausto, política de extermínio alemã que resultou na morte de mais de 7 milhões de judeus, ciganos e outros grupos perseguidos pelo regime. Daí de volta as aspas. Seu avô lutou ao lado dos nazistas que massacraram no território ucraniano, inclusive a família do meu avô. Foram responsáveis no território, inclusive, pelo massacre de judeus na Operação Barbarossa, com a deportação a campos de extermínio. Esse é o seu motivo de orgulho, deputado Bilinski? Daí, para finalizar, o pesquisador no Instituto Brasil-Israel ressalta: quando há nazismo e o outro lado, qualquer que seja, a comparação não é possível, já que o nazismo é o mal absoluto. E gerou aquela coisa ali, que é o Paulo Bilinski, exatamente, deputadozinho de terceira categoria, que só entrou no Congresso na rabeira dos votos daquela outra, que tá presa lá na Itália, da Zambelli, outra neonazistinha, exatamente. E o Breno deu uma chapuletada, desmentindo o Bilinski, que passou vergonha, começou a gaguejar, foi humilhado e se pirulitou. O seu problema, Bilinski, é que você mente muito. É mentira! Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. E bom, eu não vou ter meu tempo. Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma, eu não agredi nenhuma vez, cara. Mentira! Você não agrediu nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, né? Não. É cínico. Tem coisa que a gente aprende no parlamento, tem que ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Foi muito bacana. Eu tenho meu tempo, bora. Tá bom, fala aí o que você quiser. Arregou. Beleza? Valeu. Obrigado. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Bilinski se retirado como se retirou, é muito importante para o debate político atual
entendermos alguém que se identifica, entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista. A divisão Galicien foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou o bisavô dele. Não é disso que se trata da mentira que Belinsky, mais uma mentira de Belinsky, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galicien não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galicien nunca foram ucranianos, sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galicien fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. E depois vem chorar de origem nazista. Isso tem que ser dito. Paulo Belinsky, a família dele é comprometida com o exército de Adolf Hitler, que fez o genocídio de vários judeus lá da Ucrânia, além do povo ucraniano. E depois vem me falar, o meu avô lutou contra o exército russo. Claro, o exército russo estava contra os nazistas. E o avôzinho dele estava a favor dos nazistas. Óbvio, né? Só podia. Ele acha que a gente não conhece a história. Eita, então eles propuseram um debate sobre segurança pública. Já que o Paulo Belinsky quer fazer um debate sobre segurança pública, então vamos fazer esse debate. Round 1. Fight! Do recorde de homicídios. Então, em Lula 1, a gente teve 196.140 homicídios, Lula 2, 192.494, Dilma 1, 227.722, Dilma 2, junto com o Temer, 244.557. Durante o governo Bolsonaro, 166.409. Primeiro, os números agregados de homicídios nos diversos governos que você citou tem que levar em conta um elemento. O elemento é a Covid, a pandemia durante o governo Bolsonaro. Em todos os lugares do mundo, houve queda dos números de homicídio por conta da Covid. A pandemia provocou um enorme crescimento, especialmente no Brasil, com 700 mil mortes, dada a política irresponsável do governo Bolsonaro naquela época. Provocou um enorme aumento das mortes em função da Covid-19, mas a Covid-19, pela retração da circulação social, provocou uma queda dos homicídios no mundo inteiro. O bolsonarismo, assim como Paulo Belinsky, é igual no seu raciocínio. Eles tentam criar narrativas em cima de mentiras. Round 2. Fight! Final round. Fight! É a atribuição dos estados de segurança pública, e não tanto da União. Então a gente precisa fortalecer a União. Veja, eu não entendi bem qual é a sua posição. Então, é pra fortalecer o estado ou não? É pra permitir que os estados falem entre eles ou não? É pra que a União comande tudo? É uma concentração? Sendo que, no mundo, o que a gente vê do ponto de vista de avanço na segurança pública é descentralização e não concentração. Nenhum estado faz segurança pública com sucesso concentrando as atribuições da União, como é essa proposta que você defende. Então, não enxergo dessa forma. Enxergo o contrário. Enxergo que o governo tá perdendo a oportunidade de colocar na Constituição instrumentos válidos pro combate à criminalidade e pro combate ao crime organizado. Ele tá perdendo essa oportunidade, deixando de lado, sendo a única proposta do governo nesses 3 anos relacionada com a segurança pública. Então, não consegui entender. Você trouxe alguma opinião, algum debate, mas não está na PEC. Por que o governo não está fazendo nenhum esforço? Eu tenho depois estatísticas para falar sobre outras coisas relacionadas com segurança pública e a gente vai chegar lá. Eu considero que nós devamos fortalecer, como é o propósito do governo, fortalecer a integração, oferecendo à União um papel de coordenação cada vez mais participante da vida de segurança pública dos Estados. Eu não considero que o caminho para o Brasil, tenho acordo com a posição do governo, o caminho para o Brasil não é o da descentralização nos moldes de outros países. Eu sou favorável a que haja maior coordenação pela capacidade da Polícia Federal em desenvolver mecanismos repressivos investigatórios de maior amplitude e de maior profundidade. Isso não quer dizer eliminar a autonomia dos estados. Isso não significa fazer desaparecer a autonomia dos estados, mas é necessário haver uma integração muito maior. Não apenas uma integração entre os estados, mas uma coordenação da União, especialmente para enfrentar o crime organizado. Começa a se aprofundar, né, e desmontar a narrativa deles com a verdade, eles se perdem. Final round. Fight! Finish! Lá, 3 anos. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa para inserir a vítima, para que a vítima seja respeitada dentro da relação, para que os direitos dela sejam defendidos, para que haja punição, a esquerda vota contra e faz força. E eu trago uma lista gigantesca aqui, desde estupro até furto. Tá? A esquerda sempre vota contra. Mentira! É mentira! E para essas comédias aí que estão falando... Primeiro, isso não é verdade. A esquerda brasileira, assim como a esquerda de outros países do mundo, defende uma doutrina de que quem representa a vítima é o Estado. O julgamento de um crime não é um processo de vingança da vítima contra o seu algoz. Em alguns países, mas na maioria imensa dos países, especialmente na Europa, a doutrina que prevalece é que quem representa a vítima é o Estado. Cabe ao Estado representar aquela pessoa ou pessoas que foram afetadas por um crime. Cabe ao Estado fazer a investigação sobre o crime que sofreu a vítima, cabe ao Estado oferecer a denúncia, cabe ao Estado levar a julgamento os responsáveis
pelos crimes. As experiências nas quais a vítima exerce um papel direto de representação, hoje é questionada, ela existe em estados norte-americanos e hoje é questionada por muitos juristas e estudiosos da área penal. Eles tentam impor uma narrativa para você aí. Para você aí, exatamente. Essa narrativa do Paulo Bilinski, certo? Sobre segurança, isso é um subterfúgio. Porque por trás disso esconde uma intenção. Só que ele não pode revelar essa intenção. E qual é a intenção que ele tem, né, quando chama a discussão para a questão da segurança? Ele coloca ali um teor ideológico. E qual é que é? Bandido bom é bandido morto. Finish him! Finish her! Fatality! Justamente isso. A vítima na relação dentro, né, da ocorrência do crime com o Estado, a vítima tem que ter o direito dela de remover da sociedade aquele cara que violou a integridade física dela, o patrimônio dela, a integridade sexual dela. É isso que eu tô querendo dizer. É por que a esquerda sempre vota contra colocar o ladrão na cadeia. Eu vou fazer 2 comentários acerca do que o Bilinski respondeu antes. Primeiro, o Brasil possui quase 1 milhão de presos. Esse é o número do final de 2024. 1 milhão de presos. De acordo com o próprio STF, cerca de 40% desses presos não têm sentença transitada. Eles estão presos em regime preventivo. Segundo, quem está pedindo para soltar presos não é a esquerda, é a direita que quer que sejam soltados presos que cometeram crimes gravíssimos como tentativa de golpe de Estado. O governo chegou mesmo a enviar um projeto ao Congresso, um projeto de lei que aumenta a pena para furto e receptação de celulares, por exemplo. Não é? Como você deve saber como membro da Comissão de Segurança Pública. Não é verdadeiro que a esquerda queira soltar bandidos. Não é? O problema mais grave que nós temos nas penitenciárias brasileiras, segundo o STF e não segundo o governo, é a existência de inúmeros presos que estão em condições carcerárias sem terem sido julgados. Isso é um problema de enorme gravidade. Não é? O Brasil, ele precisa resolver este problema. Exatamente. Ou seja, ele joga para você como se a direita quisesse defender a população. Mentira! Mentira! A direita não quer defender a população. A direita quer defender a si mesmo, contra você. Exatamente. Ora, se eles realmente quisessem, ou fossem adeptos de uma política de segurança, no qual quisesse mesmo com que a sociedade, entendeu, tivesse um crescimento, e uma diminuição, um crescimento social e uma diminuição na criminalidade, eles simplesmente adotariam as pautas sociais. Exatamente. Aumento de salário, certo? Diminuição do que hoje a gente se tem da comunidade carcerária, tentando implementar condições para que houvesse dentro dos presídios políticas de socialização e políticas também de ressocialização. Round 1. Fight! Aqui a minha pergunta. O ex-presidente Jair Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Imagem conhecida da opinião pública. Na última manifestação bolsonarista em São Paulo, no dia 7 de setembro, havia uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos. E aí, Sakamoto? Bem, ontem eu falei bastante sobre isso já, inclusive. Você e seus colegas do PL publicamente apoiaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua guerra tarifária contra o Brasil. Por que a direita bolsonarista é tão antipatriótica e submissa a uma potência estrangeira? Se ajoelhando diante da Casa Branca quando ela atinge os direitos do povo brasileiro. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos representa hoje um guardião da democracia. Como é que é? Ele não é obrigado a fazer negócios, a alimentar um Estado que defende ditador, que se alia a terrorista, que defende amplamente valores antidemocráticos. Então, se você acha que o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é justiça, o seu senso de justiça e de legalidade e de juridicidade do processo está extremamente alterado. Eu entendo que você seja jornalista, que você seja militante do PT, mas você acreditar tecnicamente que isso é um devido processo legal é bizarro. E o engraçado é que o debate não está acontecendo só entre eu e você, né? Tá entre eu, você e a sua assessoria. É isso que é interessante, né? Eu queria que você permanecesse com o debate entre eu e você e não com terceiros ali te auxiliando no WhatsApp. Isso daí é roubar, né? O debate aqui é entre Paulo Bilinski e Breno Alves. Então, beleza. Falou tudo, hein? Que tipo de adulto eu vou ser? Grandes, é isso. Você tá ali, olhando aqui, olhando ali, pra jogar alguma informação nova. As minhas perguntas estão todas aqui. Toda a minha informação tá aqui dentro da minha cabeça, tá? Peguei você no pulo. Eu não entendi nada. Há uma atitude brasileira de desrespeito aos valores democráticos, aí você pode dizer o que você quiser, mas tá errado. As sanções estão sendo impostas pelas decisões do Lula, de estimular a compra de diesel da Rússia, de fazer negócio com China, de
Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. Mas engraçado, né? Por que ele não vai lá no agro, né? Que são os que bancam a campanha dele e bancam a campanha da maioria desse pessoal estrangeiro e falam pra eles, ó, não vendam mais pra China. Não vendam mais sua soja. Não vendam mais a sua carne pra China ou pros asiáticos. Vai ver qual é a resposta que eles vão dar pra ti. Vender o Brasil pra China e pra outros países terroristas e comunistas. Isso eu sou contra. Você dizer que eu sou contra o Brasil, porque eu sou contra o Brasil financiar a guerra na Ucrânia. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu sou contra o Brasil vender o Brasil, a infraestrutura brasileira pra China, aí você tá muito errado. Eu sou a favor do Brasil ter relações com países democráticos e não com terroristas. A favor do Brasil ter relações com países democráticos e não com terroristas. Pô, cara, de novo, cara. Meu Deus do céu, olha quanta besteira esse cara tá falando. Primeira coisa, ele acha que o Lula tá vendendo o Brasil pra China. Ele queria pra quem? Que vendesse pra quem? Continuasse sendo explorado pelos Estados Unidos? Esperasse os Estados Unidos, não, venham aqui, vendo seus produtos pra nós. Ele queria isso, pelos preços que nós vamos pagar pra vocês, é isso? O Brasil tem déficit com os Estados Unidos em importação. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Ou seja, nós mandamos pra eles, tá? Menos do que nós compramos deles. Exatamente. Eles exploram, né, as nossas jazidas, as nossas riquezas e mandam pra nós plástico. É isso aí. É isso aí que o seu Belinsky quer falar. Vocês querem saber, né, que existe uma contradição aí. Pra vocês verem que a cabeça bolsonarista, eles têm vieses. E as contradições ali, eles emendam. Porque assim, ó, entra em choque, emenda, entra em choque. Porque assim, ó, eles dizem que fechar negócio com outros países é ruim. Que o bom é fechar negócio com os Estados Unidos. Demonstram o entreguismo que eles são tudo entreguistas. Ou seja, o Brasil está tendo ganhos de milhões, de bilhões com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, com os povos africanos, agora com os asiáticos. O Brasil abriu mercado. Ele queria o quê? Que o Brasil ficasse dependendo do mercado americano? Ah, seu Belinsky, esse discurso que o Brasil manda gasolina para ditaduras como a União Soviética, como a Rússia, como a China, pelo amor de Deus, seu Belinsky, esse tipo de discurso é pro gado. O gado do perigo comunista. O Brasil vai se tornar comunista. Essa é a narrativa deles, rapaz. É uma narrativa idiota. Mas engraçado, né? Por que ele não vai lá no agro, né? Que são os que bancam a campanha dele e bancam a campanha da maioria desse pessoal estrangeiro e falam pra eles, ó, não vendam mais pra China. Não vendam mais sua soja. Não vendam mais a sua carne pra China ou pros asiáticos. Vai ver qual é a resposta que eles vão dar pra ti. Primeiro, a motivação de Donald Trump para estabelecer as sanções tarifárias contra o Brasil foram os processos contra Jair Bolsonaro. Isso está explícito nas ameaças de Donald Trump, feitas no dia 9 de julho de 2025, como sabe toda a opinião pública brasileira, Billy. Toda a opinião pública brasileira. Ele interferiu na vida interna brasileira. Ele desrespeitou a soberania brasileira, sob o aplauso seus e os aplausos dos demais deputados do PL. Você, extrema-direita bolsonarista, se abraçou a Donald Trump desesperadamente para que Donald Trump, através da pressão, das sanções, das punições contra o Brasil, conseguisse impedir que Bolsonaro e seus cúmplices tivessem o julgamento justo. Tivessem um julgamento pelos crimes de golpe de Estado cometidos. Segundo, você considerar que os Estados Unidos é o guardião da democracia é uma grande piada. Seu absoluto desconhecimento sobre o que são os Estados Unidos, ou mais ainda, demonstra também a sua concepção do que seja democracia. Você poder falar, eu não posso falar. Mas, senhor presidente, você é censurado. Estamos vivendo numa ditadura. Os Estados Unidos são um violador da democracia. A perseguição a quem pensa diferente nos Estados Unidos hoje é brutal. As pessoas estão sendo presas e expulsas de universidades. Desgraça! As pessoas estão sendo demitidas das universidades porque defendem uma posição diferente do governo norte-americano, por exemplo, em relação ao genocídio palestino. Os Estados Unidos sempre patrocinaram ditaduras no mundo inteiro. Os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado no Brasil, o mesmo golpe de Estado de 64, que a extrema-direita bolsonarista reverencia. Tá bom. Aqui em nosso país, os Estados Unidos apoiam ditaduras sanguinárias como a da Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm suas mãos sujas de sangue nos piores regimes repressivos da história do planeta. Qualquer estudante de segundo grau sabe disso. Yes, science! Os Estados Unidos defendem ditaduras desde que elas atendam aos seus interesses. Defendem golpistas como Bolsonaro quando eles são aliados dos seus interesses. Donald Trump desrespeitou a soberania brasileira porque queria ajudar um amigo político, um aliado, Jair Bolsonaro, um golpista, um homem de extrema direita que buscou
por meios ilegais, se manter no poder e, felizmente, foi derrotado na política e na justiça, e por isso que a extrema-direita brasileira hoje está tão desesperada. Né? Porque o dinheiro da tua campanha, seu Belisco, o dinheiro da campanha da extrema-direita e da direita, dos entreguistas, é o dinheiro chinês, é o dinheiro russo, é o dinheiro da Índia, é o dinheiro da África, é o dinheiro dos asiáticos também, do continente asiático. Pois é, seu Belisco. Pois é, pra você ver que tu não presta pra ser deputado federal, e eu não sei qual é que foi a cabeça paulista que elegeu essa coisa, porque essa coisa só entrou no Congresso na rabeira da outra coisa, que é a Zambelli, que agora tá presa. Exatamente. É esses burros, esses idiotas que estão dentro do Congresso que atrapalham o desenvolvimento do nosso país. Porque em vez do país, e o Congresso está discutindo questões necessárias para ampliar o nosso comércio a nível internacional, desenvolver a nossa indústria, desenvolver toda a cadeia de serviços que tem, o turismo, que o Brasil tem as suas potencialidades, e políticas públicas, né, sociais, para diminuir a diferença social e a violência, né, eles ficam discutindo besteira. Único caso, né? A gente pode listar uma série de parlamentares que estão sendo vítimas de perseguição, né? Agora o Dino instalou uma nova investigação contra os parlamentares, somente parlamentares da direita, consequência da CPI da Covid. Enfiou lá dentro Bia Kicis, Carlos Jordi, né? Sem motivo nenhum. Por quê? Porque o STF não é mais uma corte constitucional, é uma corte de perseguição política. Somente isso. Se você... Eu não posso falar. Mas, senhor presidente, está censurado. Estamos vivendo numa ditadura. Ditadura foi o que nós tivemos no Brasil entre 1964 e 1985. Foram 21 anos de terror de Estado. Mais de 500 brasileiros perderam a vida e muitos desses brasileiros jamais tiveram seus corpos recuperados. Estão entre os desaparecidos, suas famílias nem sequer puderam enterrá-los. Durante 21 anos, nós tivemos prisões ilegais, tortura, exílio, milhares e milhares de pessoas reprimidas sem qualquer tipo de crime tendo sido cometido. Durante 21 anos nós tivemos uma tirania de generais que é aplaudida pelo seu líder, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, quando foi votar pelo impeachment, pelo golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, ele relembrou um torturador conhecido, um dos grandes chefes da tortura, Carlos Brilhante Ustra. A ditadura foi essa, de 21 anos, que é permanentemente homenageada por você, pelos seus colegas no PL, por vocês do PL, por vocês bolsonaristas, pela extrema-direita bolsonarista. Isso é ditadura. Essa é a ditadura. Não tem nada a ver com a situação que nós vivemos hoje no país. O Brasil vive numa situação democrática e constitucional. O julgamento a que teve direito Bolsonaro e os demais réus correu dentro do devido processo legal. Você pode questionar sentenças, você pode recorrer dessas sentenças, mas não houve infração ao devido processo legal. É um absurdo acreditarmos que o Brasil viva num regime ditatorial. Isso não é verdadeiro. Regime ditatorial, que foi o que a gente viveu entre 1964 e 1988. Ali sim, houve perseguição, morte, censura à imprensa, repressão aos movimentos sociais, prisões arbitrárias, torturas, assassinatos. Isso é uma ditadura. Isto é uma ditadura. Não é o que nós vivemos no Brasil. Fatality. Game over. Tivemos o grande prazer de acompanhar esse grande debate histórico, onde um bolsonarista raiz, medíocre, foi simplesmente desmascarado por sua mediocridade. É isso aí, é como o Rodrigão do podcast 13 Irmãos fala, esses bolsonaristas perder os debates quando a coisa baixa pro campo ideológico e pro debate sério, eles se perdem todos, porque a narrativa deles é só em cima da fake news e da construção, uma pseudociência e pseudo-história. Depois de levar tanta lapada assim, né, do Breno, o Bilinski se levantou e foi embora, arregou. Bora. Tá bom, falei o que você quiser. Beleza? Valeu. Obrigado. Arregou. Valeu. Obrigado. É demonstrativo da deselegância. É assim que funciona a extrema-direita, pessoal. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem pegos na mentira. Droga, porcaria de vida que também não deixa eu fazer nada. Essa é a característica da extrema-direita. A diferença dessa extrema-direita e da direita, para nós da esquerda, é que nós pensamos nação. Eles pensam no entreguismo e no próprio umbigo. É justamente isso. Então falam besteira. Eles sabem o que falam. É justamente falam para os ignorantes, que absorvem esse discurso deles
e replicam esse discurso deles, produzindo mais ignorância ainda. Então, para a gente ver aí, só a situação dele é vexatória, né? Não tem argumento. A argumentação dele é tosca, além de ser tosca, é medíocre, além de ser medíocre, é rasa e não tem fundamento nenhum. É o pensamento deles de segurança pública. Qual é que é? Prender e matar. Exatamente. Eles não têm nenhuma proposta de políticas públicas de segurança. Não tem nenhuma. Por que eles não têm? Porque o combate à criminalidade diz respeito ao combate também da criminalidade que está presente àqueles que financiam, que é justamente a grande burguesia, que financia a criminalidade. E daí, para eles combaterem a criminalidade, eles vão ter que mandar prender quem financia a campanha deles, quem dá sustentação política para eles. Exatamente. E outra, a segurança deles é entregar o país para outro governo. Ou seja, segurança pública é sinônimo principalmente de soberania. Um país soberano, com uma justiça independente, com um judiciário que atua e os 3 poderes firmes numa democracia, é o que torna, certo, um projeto de segurança de nação. Exatamente. E a coisa é que eles não estão. Porque se eles se preocupassem realmente com segurança, apostassem mais na educação, fizesse como o Brizola fez com o CIEPs, tirasse a criança da rua, incluísse ela dentro do sistema. Certo? Incluísse ela dentro do sistema educacional, onde ela entra de manhã e sai à noite, onde ela se torna um profissional. Construísse uma agenda de construção nacional, no qual se desenvolvesse a indústria, o comércio, os serviços, para que desse emprego melhores, pagando melhores salários. Carga horária menor. Hoje se tem a discussão do 6x1, acabar com o 6x1, botar, por exemplo, 5x3. Desse mais condição para a convivência familiar, apostasse na convivência familiar, como eles têm o discurso de proteção da família. Mentira! Eles mentem. Eles não se preocupam com a família, eles querem que você trabalhe das 6 da manhã até meia-noite, se puder, sem que tenha o convívio familiar. Isso é proteção familiar. Onde tu só tem um dia da semana, o qual tu fica cansado o dia inteiro e não tem tempo para te dar atenção à tua família. E daí teus filhos ficam entregues a quem? Se tu não tem uma escola que acolha o teu filho, proteja o teu filho, dê educação para o teu filho, dê conhecimento para ele, para que ele se torne um cidadão. Como? Com uma sociedade de miseráveis. Com uma sociedade onde tu acumula renda nas mãos de poucos, enquanto que a maioria distribui a miséria. Como? Como é que tu vai acabar com a violência? Quando um pai que fica entre a cruz e a espada, quando um filho pede uns tênis, ele não tem condição de dar o tênis. Porque ele tem que pagar o aluguel, tem que pagar a comida, tem que pagar a conta d'água, a conta de luz, o seu dia a dia, guardar um dinheiro para o ônibus para ir para o trabalho. Como? Quando a mãe tem que sair de manhã, largando o filho na creche, e depois não tem nem como, né, entrar em contato com a creche sem se preocupar com o filho. Me responde você aí. Como é que você trabalha o dia inteiro? Com 2 corações. A cabeça no trabalho e a outra parte da cabeça do coração. Com o teu filho, como é que tá o teu filho, como é que ele tá se alimentando, como é que ele tá sendo bem tratado, será, como é que ele tá, se ele não tá na rua. E aqueles que não conseguem creche para colocar os seus filhos, que não conseguem vaga em creche, que não conseguem vaga em escola, daí tem que pagar pela creche, que às vezes é pública, só que o cara que tá 300 anos na associação, que é dono da creche praticamente, além de receber dinheiro público para colocar o teu filho, ele ainda tenta cobrar mais, e tu não tem dinheiro para pagar. Daí teu filho não tem vaga. Onde está o Estado nesse processo? Quando o candidato a prefeito diz que vai fazer mais creches e mais vagas, ele não faz, e tu vota nele. Daí eu pergunto, isso não é violência também? É aí que tu trata a violência real. Aí que são as políticas de segurança. As políticas de segurança, elas têm que estar vinculadas às políticas sociais. No minuto que tu tem junto políticas sociais e políticas de segurança preventiva, tu acaba na outra ponta com a violência. Porque quanto mais o cidadão tem acesso à informação, tem acesso à educação, tem acesso aos elementos mais básicos para ele ter um pouco de segurança no sentido do emprego, da saúde, acesso à educação, no acesso aos serviços públicos, menos ele vai estar sensível ao discurso da bandidagem. Porque a bandidagem vai sempre existir. Sempre vai existir. Corrupção sempre vai existir. Sempre vai ter um malandro agulha que tenta tirar proveito de uma certa situação, gerada pela ausência do Estado. E tu não reprimir isso através da violência, pela violência. Tu tenta acabar com esse espaço deixado pelo Estado, ocupando o espaço com o Estado, com a presença do Estado. Não adianta tu chegar e colocar 500 pessoas a morar num núcleo, né, de moradia, se ali dentro não vai ter posto de saúde, se ali dentro não vai ter assistência social, se ali dentro não vai ter uma delegacia para dar uma sensação de segurança, se ali dentro não vai ter os serviços mais básicos do Estado ali presente.
o cidadão fica à mercê de quê? Porque são várias pessoas que às vezes vão morar nesse núcleo habitacional, com 2.000, 3.000 pessoas. Fica à mercê de quem? Quem é que ocupa esse espaço? Por isso que o Bilinski fala em enxugar gelo. Mas eles enxugam o gelo porque eles tratam a segurança como bala e morte. Com repressão. E reprimindo o povo pobre da periferia. É essa a discussão de segurança que o Breno tenta impor para ele, só que ele não entende, porque é como ele falou, os bolsonaristas, eles têm uma visão cartesiana. Sabe o que é uma visão cartesiana, gente? É uma visão reta. Norte, sul, leste, oeste. Não permite que exista, né, os outros viés. Caiu aqui a chapeleta. Não permite que existam os outros vieses, e a subjetividade, e a objetividade, e trabalhe com a questão social do ser humano. Não. A segurança pública para eles é uma coisa fácil. É colocar militar na rua, armado, matando. É isso. Que vai resolver? Não resolve. Piora. É mais fácil eu, como gestor, colocar um bando de policial na rua armado, a entrar todos os dias numa vila, botando o pé na porta, do que eu enfrentar as desigualdades sociais para que não ocorra a marginalidade. O advento e o fortalecimento da marginalidade. É mais difícil para um gestor ele combater através da inteligência aqueles que financiam essa marginalidade, porque eles ganham lucro em cima disso, e daí são os altos financiadores que vivem no topo social. Então é mais fácil para mim reprimir o gerentezinho da boca, que é fruto dessa sociedade excludente. É isso. Então para a direita é mais fácil isso. Por quê? Porque uma que eles não podem mexer com aqueles que estão mais elevados da sociedade. Por quê? Porque esses membros da burguesia que financiam a criminalidade são os mesmos que financiam as campanhas deles. Exatamente. A Faria Lima, vocês viram o caso do PCC, a Faria Lima. O PCC investe na Faria Lima, na especulação financeira. E quem é que investe na especulação financeira? É o tiozinho da padaria, dono da padaria da vila? Do bairro, da periferia? Não. Quem investe na Faria Lima, na especulação financeira, é quem tem bilhões de reais. E explora isso aí. É essa a violência que o Breno coloca pro Bilinski, que na capacidade do cérebro dele, que tem o tico e teco e um deles é em curto-circuito, não consegue entender. Porque a mentalidade da direita é essa, gente. É essa. É mais fácil ter um discurso para te entender mais rápido, como enxugar gelo, prende e solta, né, do que eu chegar e dizer, não, a gente tem que fazer políticas públicas realmente de amparo social, né, de combate à miséria social, ao mesmo tempo, né, de combate à criminalidade através da inteligência. É muito mais difícil, tu não vai entender, porque aí tu não vai te sentir seguro. Porque a tua sensação de segurança é tanto, por exemplo, um carro da polícia parado na esquina, com o giroflex ligado. Ou 2 brigadianos, 2 policiais na esquina. Te dá o senso de segurança. Daí eu te pergunto, vem uma gangue daquelas que, como a gente tem hoje, que é o cangaço, o novo cangaço, super armado, além de roubar o carro da polícia, ainda mata os 2 ou prende os 2 policiais, rende os 2 policiais que estão na esquina, e ainda te roubam todo o teu dinheiro da tua empresa. É isso que acontece. Não adianta pra nada. Não adianta pra nada. É um discurso fácil. É um discurso que tu pega e tu consegue absorver fácil. E é assim que a direita usa. E a extrema-direita usa. É um discurso fácil. É como nas eleições. Eles chegam pra ti e te oferecem 50 pila pra te comprar uma cerveja, pra te fazer um churrasquinho. Nisso, tu dá um voto pra ele. Ou então tu consegue mais votos pra esse candidato. Mas tu não pergunta pra ele, vem cá, o que tu vai fazer por mim? Eu já tô te fazendo, tô te pagando 50 pila. E tu absorve isso aí, o cara tá fazendo por mim, tá me pagando uma grana aí pra fazer meu churrasquinho, pagar minha conta de luz, minha conta d'água, meu gás. Tá bom. Só que daí o cara vai pra lá, ficar 4 anos e fica fazendo leis contra ti, que vão se virar contra ti. E tu passando miséria durante mais 4 anos. Daí chega os outros 4 anos, ele aparece depois, porque ele desaparece, depois ele aparece novamente, com as mesmas promessas, dando dinheirinho, pagando a conta, tu vota nele, novamente, tu continua. E assim é um círculo vicioso. Mas quem produz esse círculo vicioso é você mesmo. Por quê? Porque você cai no canto da sereia, do fácil. Tudo mais fácil. Fica mais fácil. Eu uma vez a cada 4 anos, fazia meu churrasquinho às custas da política. Viu? A política me pagou. Eu ganhei. Ganhou, mas perdeu em 4 anos. Ganhou um dia, perdeu o restante da vida. E vai continuar na miséria. Porque esse papo que eles falam, né, da meritocracia é papo furado. É papo furado. Se tu mora numa periferia, né, e tu não tem as mínimas condições objetivas de tu ter algo pra ti que te faça de ter uma ascensão social, tu vai continuar sendo explorado pelo grande burguês, não vai ser grande burguês. Porque tu vai, no máximo, comprar um carro zero, no máximo vai ter uma casa própria, e deu. Tu não vai frequentar os mesmos banquetes que a grande burguesia frequenta. Nem teu filho vai estudar, pode até botar numa escola particular, mas se teu negócio não for à frente, né, pela tua meritocracia, teu filho tem que voltar pra escola estadual. É isso que eu tô dizendo, gente. Eles trabalham pelo discurso fácil. E aí o Breno desmonta esse discurso fácil e vê que é pra gente começar a entender o mecanismo da cacholinha vazia dessa gente. Exatamente. Esse debate durou 2 horas lá no podcast Três Irmãos. Se vocês quiserem ver na íntegra, vocês acessem o podcast Três Irmãos, que está lá na íntegra. E foi motivos aí de vários cortes nas outras plataformas. Não esqueça de dar o seu like,
apertar o sininho e te inscrever no nosso canal. Exatamente, aqui no canal do Professor Roberto, no nosso Jogo Rápido, falando sério de política. E aguardem, esse fim de semana tem o nosso programa mais longo, falando sério de política. Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Roberto na área, no Jogo Rápido.